Então, a gente vai precisar de um fio de malha da sua preferência. Eu vou utilizar esse daqui. Ele não é fio de malha premium, ele é um fio de malha residual selecionado, que ele é um pouco... ele não é tão desregular quanto os outros que a gente encontra. A sugestão de agulha é de 5 a 7, mas eu vou utilizar uma de 4 milímetros para o trabalho, para o ponto ficar mais tensionado. Também eu vou utilizar uma cola, marcadores e uma tesoura. Então, uma coisa que eu acho importante falar é que o tamanho da sua peça, ela também vai variar com a espessura do seu fio, tá? Como eu tenho um fio aqui que ele é mais fininho, tanto de largura aqui quanto de espessura, a minha peça, ela vai acabar ficando bem pequena se eu não fizer um número maior de pontos, né? Mas se eu utilizar um fio mais grossinho, ela vai ficar bem maior, vai ficar, tipo, por exemplo, se eu fizer 4 correntinhas aqui, ela vai ficar desse tamanho assim. E se eu fizer 4 correntinhas com um fio de 36 milímetros, por exemplo, ele vai vir aqui assim, ó. Então, ele vai quase dobrar de tamanho, então eu tenho que ficar atenta a isso. Então, eu vou começar aqui fazendo o meu nó inicial. E esse nó eu vou contar como o primeiro ponto. E eu vou fazer aqui mais 9 pontos. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Fechei aqui meus 10 pontos. Vou pular essa primeira corrente. Na segunda, vou fazer pontos baixos por toda essa carreira, até chegar aqui no final. Vou chegar aqui no meu último ponto, que foi no meu nó inicial, e vou fazer 3 pontos dentro desse mesmo ponto de base, que é para fazer a nossa voltinha da nossa base. Posso dar uma puxadinha. Eu gosto de utilizar o nó inicial como primeiro ponto, porque daí eu consigo ajustar aqui para fechar esse buraquinho que fica. Se eu utilizasse ele só como nó, não usasse como ponto, ele acaba ficando um buraco. Então, fiz meus 3 pontos aqui para fazer a voltinha e vou seguir aqui no meu próximo ponto, fazendo pontos baixos. Até lá o outro lado. Tudo que eu fizer de um lado, eu vou fazer do outro. Cheguei aqui no final, no meu último ponto, e eu tenho 2 formas de fazer essa voltinha aqui. Eu posso simplesmente colocar mais um ponto aqui, e aí com esse daqui eu vou fechar 3. Ó. Posso simplesmente colocar mais um ponto aqui e mais esse vai formar 3, né? Porque esse primeiro aqui não vai contar, ele é o inicial aqui. Ou eu posso fazer dessa forma que eu vou ensinar pra vocês. Eu vou pegar essas 2 argolinhas aqui, iniciais, ó, essas que ficaram de ladinho,
E vou fazer meus 3 pontos aqui dentro. Ele fica mais apertadinho, mas é normal, tá? Assim, que aí eu consigo deixar essa voltinha bem certinha com essa. Eu gosto de fazer dessa forma que os dois lados ficam bem iguaizinhos e a peça não fica se torcendo, sabe? Então, eu fiz aqui. E nesse bracinho aqui, eu vou inserir minha agulha de trás pra frente, vou engatar a argolinha e puxá-la pra trás. Agora, pra gente fechar a carreira, ao invés da gente inserir a agulha aqui, como a gente tá acostumada, a gente vai colocar a agulha aqui. No próximo ponto, vamos engatar na agulha aqui essa argolinha, pegar o fio do novelo e puxar pra frente. Assim. Porque daí a gente mudou o lugar, na verdade, do nosso final e início de carreira. Ele não vai mais ficar aqui na ponta. E isso vai fazer com que nossa base fique bem retinha, bem plana. Então, eu vou seguir por toda essa carreira fazendo pontos baixos. Cheguei aqui no final. Aqui agora vai começar os 3 pontos que a gente fez na carreira anterior, né? Então, eu vou pegar aqui nessa primeira argolinha, ó, 1, 2, 3. A primeira argolinha do meu ponto da borda aqui, e vou fazer um aumento, tá? Que seria o quê? O aumento são 2 pontos baixos no mesmo ponto de base. Vou na minha próxima argolinha e vou fazer mais um aumento. Na próxima argolinha, mais um aumento. A gente faz os aumentos para a peça não ficar torta, né? Como tem que fazer essa voltinha, a gente precisa fazer os aumentos. Então, eu ocupei meus 3 pontos que eu fiz aqui na ponta da carreira anterior, eu fiz 3 aumentos, certo? Vou seguir aqui agora fazendo um ponto baixo para cada ponto de base. Cheguei aqui na ponta, novamente, tenho meus 3 bracinhos aqui da voltinha, vou colocar 2 pontos no mesmo ponto de base, mais 2 pontos no ponto de base, e aqui o terceiro e último, ok? Agora vai ter essa parte aqui, né, que não fica bem claro, assim, o que é o que. Mas a gente vai pegar aqui nesse espacinho e vamos fazer um ponto baixo, tá? Que é o nosso, pra encerrar a carreira aqui. Vou tirar da agulha, posso puxar um pouquinho assim. Seria minha agulha nesse ponto aqui, não é nesse, esse aqui tá de pé, ó, tem que ser o deitadinho. Vou engatar aqui a agulha e vou puxar pra trás. A partir dessa carreira, o fechamento vai ser dessa forma que eu vou fazer agora, tá? Vou inserir a agulha aqui nesse bracinho, no mesmo bracinho que foi pra cá. Posso ajustar aqui, se tiver muito frouxo. Vou pegar o fio da agulha, do novelo, e vou trazer pra frente. E vou fechar meu ponto, tá? A partir de agora, os fechamentos vão ser dessa forma aqui. Porque se fizesse daquele outro jeito, a gente ficaria sempre caminhando com ele pra cá, entendeu? Agora, eu vou seguir fazendo pontos baixos.
Cheguei aqui no meu aumento da carreira anterior. Então, vai ser assim agora. Na segunda carreira, a gente fez um aumento para cada ponto, né? Para esses 3 que a gente tinha feito aqui. Agora, a gente vai fazer um aumento, um ponto sozinho. Um aumento e um ponto sozinho e um aumento, certo? Vocês vão perceber... Então, eu cheguei aqui na ponta e vou fazer de novo. Meu aumento aqui. Um ponto sozinho. E um aumento. Então, observem que sempre quando tem um aumento na carreira anterior, eu vou colocar um aumento dentro dele na carreira seguinte, tá? E entre os aumentos eu vou colocar pontos baixos sozinhos. Então, na próxima carreira, eu vou colocar um aumento aqui. Aqui vai um ponto sozinho, aqui vai um ponto sozinho e aqui o outro aumento, né? Então, vai ser sempre dessa forma em todas as próximas carreiras. Em cada carreira vai aumentar um ponto sozinho entre os aumentos. Ó, essa é a primeira carreira que a gente fez. Na segunda carreira foi nos 3 pontos aqui da volta, a gente fez um aumento para cada um. Aí depois na próxima carreira a gente fez um aumento, um sozinho, um aumento, um sozinho. Na próxima a gente vai fazer um aumento, 2 sozinhos, um aumento, 2 sozinhos. Na próxima a gente vai fazer um aumento, 3 sozinhos, um aumento, 3 sozinhos. Na próxima, um aumento, 4 sozinhos, um aumento, 4 sozinhos. Vai ser sempre essa sequência, só vocês seguirem essa lógica que vai dar bem certinho a base oval de vocês. Então, vocês podem seguir fazendo a base do tamanho que vocês quiserem, tá? Como aqui o meu fio é pequeno, eu vou ter que fazer um número maior de carreiras, né? Do que talvez vocês estejam fazendo. Porque mudando o tamanho do fio, a largura do fio, meu trabalho vai ficando maior, né? No fechamento aqui a gente segue fazendo a mesma coisa, inserindo a agulha de trás para frente, puxando o fio lá para trás. Assim. Eu vou comparar aqui o fundo dessa bolsa que eu tô fazendo com essa outra que eu já fiz, que ela ficou maiorzinha, né? Então, aqui tá o meu fundo. Deixa eu ver... Meus aumentos foram até essa carreira aqui. Então, quantas carreiras eu fiz? 1, 2, 3, 4 carreiras. A minha base precisou de 4 carreiras pra ficar desse tamanho aqui, ó. Olha, em comparação à minha mão. E nesse trabalho que eu tô fazendo aqui, porque o fio é bem mais fininho, eu fiz quantas carreiras? 1, 2, 3. Fiz 3 carreiras, tá? Mais uma carreira eu alcançaria o tamanho, a quantidade dessa aqui. Olhem a diferença. As minhas 3 carreiras que eu fiz nesse trabalho deram 2 carreiras dessa peça aqui, só pelo fato da largura do meu fio. Como agora eu quero fazer uma bolsinha menor, eu só vou fazer mais uma carreira, então eu vou ficar com 4 carreiras, igual
Eu fiz nesse aqui, né? Porém a minha bolsa vai ficar menor por conta do fio. E depois eu volto aqui com vocês pra gente seguir fazendo a bolsa. Então, cheguei aqui na minha quarta carreira. Vou arrematar minha peça. Fechar a carreira, né, no caso. Normalmente, como a gente fez nas outras carreiras. E vou seguir fazendo carreiras de pontos baixos, porém sem aumento nenhum, tá? Por toda a carreira. Eu vou fazer aqui uma com vocês. Então, a nossa peça, ela vai ficar assim, né? Aqui é o lado de dentro da bolsa. E como agora a gente vai subir, a gente pode já ir fazendo o trabalho e ir dobrando ele pra cima. Ou até mesmo fazer com as mãos assim, pegando ele dessa forma e fazendo os pontos baixos, conduzindo eles pra cima, tá? Que é pra nossa bolsa ficar de pezinho, formar as paredes. Cheguei aqui no final da minha primeira carreira sem aumentos. Olha como tá bonitinho. Eu vou fechar aqui da mesma forma, sempre igual no fechamento, cuidando sempre aqui para não ficar muito folgado. Assim. Então eu vou seguir aqui fazendo. Vocês também podem fazer o número de carreiras que vocês acharem necessários para subir a bolsa, tá? Eu vou subir em torno de 6 a 8 carreiras, acredito. Que eu não fiz a peça desse tamanho ainda, só fiz ela grande. Então eu vou voltar aqui com vocês depois e eu falo certinho as medidas e o número de carreiras. Fiz aqui as minhas carreiras na altura que eu queria. No total eu subi 10 carreiras. Não foram 6 nem 8, foram 10, tá? E agora eu vou passar as medidas pra vocês desse tamanho aqui. Aqui a base ela ficou com 17 centímetros de comprimento aqui. De largura ficou com em torno de 11 centímetros, tá? De altura a minha bolsa ficou com 11 centímetros. Para fazer as diminuições, a gente vai dobrar a bolsa assim, mais ou menos na metade. É no olho mesmo, tá? Dobrei aqui. Aí eu tenho aqui um pontinho dobrado e um outro pontinho aqui, né? Então a gente vai marcar esses dois pontinhos. Vamos contar a partir do marcador 4 pontos e no quarto a gente vai pôr o marcador, tá? 1, 2, 3, 4. Aqui. E aqui. 1, 2, 3, 4. Do outro lado eu vou fazer a mesma coisa. 1, 2, 3, 4. Vai dar bem aqui na minha no meu ponto de fechamento. E 1, 2, 3, 4 aqui.
Pronto. A gente vai ter que fazer 3 diminuições de cada lado, tá? Vocês podem distribuir de alguma forma diferente, mas eu achei uma maneira mais didática de passar pra vocês assim, tá? Como minha diminuição vou ter que fazer bem aqui onde tá nosso ponto de início, eu vou arrastar esse fechamento aqui para esse lado, igual a gente fez lá na primeira carreira, vocês lembram? Tá? É só eu, ao invés de eu introduzir a minha agulha aqui, eu vou introduzir ela aqui, no próximo ponto, tá? Ao invés de introduzir aqui minha agulha, ao invés de eu introduzir a agulha aqui, eu vou introduzir ela aqui. Dessa forma, eu vou estar caminhando com o meu fechamento. Vou trocar ele de lugar, entende? Assim. Ó, olhem como ficou. Ele vai ficar com essa alcinha aqui atrás, mas não tem problema, até vocês vão ver depois que ele nem vai aparecer. Aí eu vou seguir aqui fazendo carreiras de pontos baixos. Aqui ficou essa marca porque eu acabei cortando o fio e eu tive que colar ele, então, mas depois não vai aparecer também. Cheguei aqui no meu marcador, então eu vou tirar ele para ficar mais fácil. Vou introduzir a agulha e puxar uma laçada. Não vou fechar meu ponto, vou no próximo ponto, vou fazer mais uma laçada e agora eu vou tirar os 2 pontos, ok? Dessa forma a gente tem nossa primeira diminuição. Vou seguir aqui fazendo 2 pontos baixos, que a gente precisa de 2 pontos baixos entre nossas diminuições, né? Então vai dar bem certinho aqui dessa forma que a gente fez. Aqui o próximo, dá uma laçada, não fecho, vou no próximo e tiro os 2. Mais 2 pontos baixos. O próximo, dei uma laçada, mais uma laçada, fico com 3 alças na agulha, ó, e tiro os 3 pontos. Agora eu vou caminhando até o outro lado, normalmente, sem diminuições, só com pontinho embaixo. Cheguei aqui, vou tirar meu marcador, dou uma laçada, no próximo mais uma laçada e tiro os 2 juntos. 2 pontos sozinhos, mais um marcador, uma laçada, mais uma, tiro as 2. 2 pontos sozinhos, uma laçada. Agora eu tô aqui, ó, no ponto onde a gente mudou a posição aqui do nosso fechamento. Vou dar uma laçada,
fechar os dois. Reparem que nem vai parecer, ó. Essa diminuição já cobriu ali. Agora, feito isso, vamos fazer o fechamento normal. Dá mais uma apertadinha. Assim. E essa próxima carreira, a gente vai fazer ela toda em pontos baixos, sem diminuição nenhuma, tá? Cheguei aqui no final da minha carreira. Eu não vou fechar como a gente tá acostumada. Vou cortar esse meu fio, mais ou menos aqui. Vou puxar ele. Ó. Vou introduzir minha agulha nessas duas argolinhas aqui, ó. E vou puxar esse fio lá pra trás. Certo? Agora eu viro o trabalho pra facilitar pra mim. E vou introduzir minha agulha daqui nesse pontinho da onde tá saindo o fio, ó. Nessas duas argolinhas. E vou puxar o fio para baixo. Assim. Dessa forma a gente fez um ponto invisível aqui para fechar nossa carreira, tá? Vai ficar bem lindo. Aqui esse fiozinho a gente pode arrematar ele já, para não ficar atrapalhando depois. A gente vai escondendo ele. Assim. Tá. Agora a gente vai fazer as alças, né? Que dá o toque final na nossa bolsa. Para fazer as alças, eu já marquei aqui. A gente vai de novo dobrar a bolsa ao meio, assim. E vamos contar 6 pontos. Nessas duas pontas tem que ficar 6 pontos, tá? Ó, então aqui deu bem certinho, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aqui também. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ok? Então a gente vai aqui no primeiro ponto, no nosso lado. Nosso primeiro. Eu vou deixar o marcador para facilitar a visualização. Eu vou pôr ele pro outro lado. Vou inserir a agulha aqui. Vou puxar meu fio. Ó, deixei uma pontinha aqui para arrematar depois. Assim. E vou fazer 2 pontos nesse mesmo lugar, tá? Assim. Daqui a pouco vocês vão entender o porquê disso. Agora, nesses próximos, até chegar ao marcador, a gente faz um ponto em cada, tá? Inclusive no marcador, a gente vai fazer um ponto só, assim. Agora eu vou explicar pra vocês o porquê desses 2 pontos aqui. Eu acho importante a gente entender o que tá fazendo, porque dessa forma a gente consegue fazer outras peças e de fato entender, né? Começa a fazer sentido o que a gente tá fazendo. Eu faço esses 2 pontos porque eu preciso que aqui em cima, ó, eu fique com 6 correntinhas. Se eu fizesse só um ponto, vocês conseguem entender que eu não teria essa correntinha aqui? Ele ficaria deitadinho, né? Então, por isso eu fiz 2 pontos aqui, pra eu ter esse primeiro argolinha aqui. Ó, deu bem certinho, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6 argolinhas, tá?
Então agora que eu terminei aqui, né, tiro tiro a agulha, vou fechar a minha bolsinha assim, vou introduzir a minha agulha aqui, na nossa primeira argolinha aqui, ó. Deixa eu dar um zoom. Vou introduzir a argolinha aqui e vou puxar pra frente aquele fio. Ó, dou uma ajustada e fecho esse ponto, ok? Agora, aqui nesse mesmo lugar, mesmo buraquinho, eu vou inserir a agulha e sair aqui, ó. Eu não pego essa parte de trás, tá? É só essa primeira aqui. E vou fazer um ponto aqui dentro. De novo, eu vou ter dois pontos aqui no primeiro. Vou seguir fazendo, pegando só essas argolinhas aqui, só do ponto que tá do lado mesmo, fazendo pontos baixos. E eu vou girando o meu trabalho para eu conseguir trabalhar. Ó. Aqui no final tem um outro ponto escondidinho, então eu vou pegar ele também. E agora a gente vai conferir se tá certo. Ó, às vezes ele fica meio escondido, né? Mas a gente fica atento, a gente vê. Ó, aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então deu bem certinho. Vou virar o trabalho, novamente, aqui eu vou inserir a agulha aqui. Pessoal, o vídeo acabou travando a partir desse momento aqui, mas é só vocês continuarem fazendo a alça com essas mesmas carreiras que eu ensinei pra vocês. É só fazer a medida que vocês desejarem pro tamanho da alça. Daqui a pouco eu vou estar mostrando como ficou a minha e o tamanho que eu fiz. Terminei aqui a minha alça. Vou contar quantas carreiras eu fiz. Então, aqui com a primeira, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 carreiras pra mim, tá? Pra vocês pode dar diferente. Então, agora, eu fechei aqui a minha última carreira. Vou deixar um pouco de fio, mais ou menos assim, que é pra gente fazer a nossa costura, tá? Vou abrir aqui assim. E agora, eu vou virar a bolsa aqui. Eu vou fazer só uma carreirinha do que a gente fez ali do outro lado, desse lado aqui, tá? Que é pra gente conseguir fazer a costura, ela ficar mais bonita. Então, 2 pontos baixos nesse primeiro ponto. E sigo com um ponto baixo por ponto de base até o marcador. Cheguei aqui, insiro a minha agulha nas primeiras 2 argolinhas, puxo o fio do novelo. E aqui eu não vou fechar, ó. Só vou deixar assim, que a gente vai fazer nossa costura aqui. Essas correntinhas aqui, esses pontos aqui, é bom a gente deixar eles mais folgados, tá? Pra não afunilar aqui.
não ficar marcado. Então eu vou cortar aqui um pouquinho do meu fio, só para eu conseguir arrematar. Vou puxar aqui, tirar esses marcadores aqui, para não me atrapalhar. Ó, e agora eu vou escondendo esse fiozinho aqui. Puxar ele pra dentro. Eu posso pegar os dois juntos. Assim, depois eu termino de arrematar. Agora a gente vai costurar a alça aqui, de uma forma que tem vários jeitos de fazer a costura, né? Mas o jeito que eu encontrei que mais deu certo é esse que eu vou passar pra vocês. Então, vou inserir a agulha nessas duas perninhas aqui. E vou sair com o meu ponto aqui. No mesmo ponto aonde entrou. De onde ele saiu, né? Vou direcionando a agulha pra cá, porque tem que fazer a costura pra cá. Assim. Aqui eu já posso sair por aqui, ó. Assim. Agora, de novo, vou pegar essas duas argolinhas aqui. Vou sair aqui no mesmo lugar. Aí, no que eu entro aqui, ó, eu já posso colocar ela assim, para sair ali do outro lado já. Aí facilita, ó. Pode arrumar o fio para deixar mais bonitinho. Aí aqui do ladinho as duas alcinhas de novo. Assim. Aqui tá meio apertadinho, meio escondidinho. Aqui irá o trabalho. Não vai ficar exatamente no mesmo formato, mas esconde bem, sabe? Fica bem escondidinho, quase que imperceptível. Aqui vocês têm que cuidar para pegar todas essas argolinhas aqui, senão vai ficar esse degrauzinho, vai ficar feio.
Ele fica assim. O meu aqui acabou ficando mais marcado porque esse fio ele não tem a mesma cor, né? E deu acaso que ficou justamente a cor diferente aqui, mais clarinha. Aqui é mais escuro e aqui ficou mais clarinho. Terminei aqui minha costura, eu vou cortar esse fio, deixar um pedacinho assim e a gente vai arrematar. Para arrematar a bolsa, eu acho mais fácil virar ela do avesso, tá? Aí você põe a mão aqui no fundo e empurra assim. Então eu vou vir puxando esses fiozinhos, escondendo aqui no meu crochê. Não precisa esconder muito, tá? Aqui eu já tinha vindo um pouquinho com ele. Aí eu venho com a minha cola. Eu pego esse fio e dou uma erguidinha nele assim e ponho o pinguinho de cola aqui embaixo. E aí ele também já fica escondidinho. Esse aqui eu já tinha arrematado. Vou pingar, colocar aqui embaixo. Aí eu já posso cortar. Eu dou uma puxadinha nele na hora que eu vou cortar, que aí ele estica, sabe? E aí depois ele vai por dentro. Esse aqui também. Vou arrematar aqui. Aí você vai fazendo assim com todos os rabichinhos que sobrar. Terminei os arremates, já desvirei a nossa bolsa pro lado certo. E aqui, pra fazer o fecho na abertura aqui da bolsa, a gente pode colocar um zíper ou colocar um imazinho, ou dá pra pôr um negocinho aqui assim pra fechar com imã também. Eu vou colocar um botão imantado, tá? Eu já apliquei um aqui e vou aplicar o outro aqui com vocês. O outro lado, né? Aí eu meço aqui mais ou menos o meio. Vai dar mais ou menos aqui. Eu utilizo essa linha transparente. É um fio de nylon bem fininho, 100% poliamida. Já coloquei e eu uso ele duplo, ó. Utilizo ele duplo pra ficar mais forte, porque ele é mais fininho, né? Então eu meço aqui certinho onde que vai ficar. E vou costurar na minha bolsa. Eu coloco normalmente assim, ó, dessa forma. Deixa eu aproximar.
Eu introduzo a agulha por baixo de alguma alcinha assim, para o nozinho ficar escondido. E aqui eu vou atravessar lá pro outro lado. Ele é transparente, ele não vai aparecer. Mesmo assim, a gente coloca num lugar pertinho da onde o fio saiu. A gente joga lá pro outro lado, que é pra ficar bem firme a costura. Porque senão o imã acaba puxando o tecido, né? E fica feio na hora de abrir. Aí pra mim atravessar, pra eu atravessar pra cá, eu coloco a agulha aqui e atravesso assim, nessa direção, por dentro dos tecidos, ó. E saio lá do lado. Não sei se tá dando pra ver, mas eu saí aqui. Vou fazendo da mesma forma dos outros lados. Para eu atravessar para lá, eu vou inserir a agulha aqui e vou sair lá embaixo. Vou terminar aqui e já volto. Apliquei aqui na minha peça um imã, um botão imantado. E também coloquei uma etiqueta com a minha marca da minha lojinha, tá? A etiqueta é opcional, mas ela dá um charme a mais. Se você não tiver, também dá pra colocar um broche ou qualquer coisa aqui que destaque, sabe? Um botãozinho. Aqui eu tenho um passador de fazer pulseirinha, sabe? Fica um charme também, ó. Fica bem bonito. Também tem uns botões que são bem bonitos, diferentes, assim. Tem botões que é um strazinho, fica bem legal. Então, aqui eu queria fazer uma alça transversal, né? Então eu já apliquei aqui a minha meia argola, tá? Até acabei não falando no início do vídeo, mas também é opcional, né? A gente poderia ter aplicado essa meia argola durante o processo de fazer a bolsa. Por exemplo, você viria aqui fazendo os pontos baixos, quando chegasse aqui nesse cantinho... Ai, não tá aparecendo, peraí. Você viria fazendo os pontos baixos aqui, e quando chegasse aqui nesse cantinho, você coloca por dentro coloca dentro do ponto baixo essa meia argola e fecha o ponto. Aí ela já vai ficar fixada. Se vocês estiverem fazendo junto comigo, eu vou aplicar aqui com vocês a meia argola, como é que eu faço, tá? Eu peguei aqui uma agulha de tapeceiro, né? Aí eu viro assim a minha bolsa, vejo certinho onde é que eu quero pôr. Aqui tá na segunda carreira, ela vai ficar bem aqui desse lado, assim. Então eu vou vir aqui. Vou fazer uma costura mesmo aqui do lado, tá?
ela acaba ficando até mais firme, a gente fixando ela dessa forma. Mais firme do que quando a gente aplica direto no trabalho, sabe? Aí aqui eu puxo pra dentro. Esse fiozinho aqui eu coloco pra dentro também. E aqui dentro eu vou dar um nozinho. Dou 3 nozinhos assim. E aqui depois eu vou arrematar e colocar um pinguinho de cola, tá? Agora a gente vai fazer essa alça transversal, como é que eu fiz. Aqui eu não vou utilizar um mosquetão, então eu prendi a alça direto na bolsa, ó. Direto na meia argola. Eu só dei um nó aqui, que aí minha cliente, ela pode, quando não quiser usar, ela só desatar. Ou se a alça ceder, né, porque a malha, ela estica, ela pode ir amarrando mais e ajustando conforme for necessário, conforme ela quiser, né. Então, vou fazer aqui com vocês essa alça, vou fazer uma amostrinha pra vocês entenderem como é que eu fiz. Vou começar aqui com o meu nó inicial e vou fazendo correntinhas, tá? Aí você faz quantas correntinhas forem necessárias para atingir a altura ideal. Aí você pode ver mais ou menos se a bolsa for para você, você mede no seu corpo quantos centímetros vai dar, a altura que você gosta. Ou se for da sua cliente, ver mais ou menos qual que é a altura dela. E aí você vai fazer a medida que precisa. Tá? Digamos aqui que eu já tenha a minha altura ideal. Também você tem que cuidar, porque o fio ele é bem elástico, olha. Ele estica mesmo, e aí colocando o peso na bolsa, ele acaba cedendo mais, sabe? Então por isso que é legal isso de fazer um nozinho. Até poderia fazer assim, um lado com um mosquetão e outro lado com esse nozinho, né? Fica interessante porque a pessoa pode ajustar. Porque eu vou tá aqui com as correntinhas de frente, eu vou virar ela. Vou colocar meu fio aqui pra cima. E aqui tá o meu primeiro ponto, né? Não é esse aqui que eu vou pegar. Eu vou vir nessa correntinha aqui, ó. Nessa argolinha aqui de trás. E vou inserir minha agulha aqui, tá? E vou laçar e vou puxar pra frente. E vou fazer um ponto baixíssimo. Assim. Vou de novo atrás e vou fazer um baixíssimo. De novo. Então a minha carreira vai ser toda da mesma forma, vai ser toda com pontos baixíssimos, tá? Outra coisa, se o seu fio vem assim, achatadinho assim, você pode abrir ele. Eu gosto de fazer assim, né? Você pode abrir ele e puxar, que ele fica um rolinho, olha. Fica bem mais bonito o trabalho. Além de que ele já dá uma cedida. Ele dá uma esticada e vai te facilitar depois. Ó. Como fica bonito. Olha a diferença desse com um rolinho pra esse, ó. Fica bem melhor, né? Então a gente vai seguir fazendo pontos baixíssimos aqui atrás.
E a alça vai ser só isso. Ela fica um trabalho bem bonitinho. Fica duas trancinhas assim, ó, uma do ladinho da outra. Atrás também fica bonitinho. E ela não fica nem muito grossa e nem muito fina. Eu adoro fazer alças assim. Aí aqui, ó, eu fiz a minha aqui, né? E cheguei aqui no final, eu tiro a agulha, puxo o fiozinho, né? Que fica aquela argolinha do ponto, você puxa e dá um nozinho aqui na ponta, tá? Dando nozinho, agora é só a gente arrematar. A gente arrematando com calma e carinho, nem aparece o arremate, sabe? Fica imperceptível. Olha. Agora o outro lado. Terminei aqui a alça, aí é só a gente colocar aqui e dar um nozinho. Aí você pode ver qual o sentido do nozinho que fica mais bonito. Aqui ele fica pra baixo, ó, fica mais bonitinho. Assim. Esse outro aqui. Acho que eu vou fazer ele mais pra ponta. Porque eu fiz a alça ela um pouco mais curta. Ó, nem precisa apertar muito, que a própria malha ela segura. E ficou assim a nossa bolsinha. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de curtir o vídeo para me ajudar no canal e continuar recebendo esse tipo de vídeo de passo a passo, e se inscrever no canal também. Qualquer dúvida pode deixar aqui nos comentários que eu vou respondendo vocês, tá bem? Tchau, beijo!
always in the mood. I'm acting brand new. I ain't tryna tell you what to do, but try to play it cool. Really, I ain't playing by your rules. Everything look better with a view. Why you always in the mood? So I'm acting brand new. I ain't tryna tell you what to do, but try to play it cool. Baby, I ain't playing by your rules. Everything look better with a view. Why you always in the mood? Yeah. 还好我终于见到你，跨过了时间，终于再次见到你。可以什么都不做，就只是抱着你，牵着我的手吧，一起飞到月亮去。你一直都是人群中闪耀的女孩，是我有生之年见过最漂亮的女孩。一直在艰辛等待着你会来，在下个转角和你撞了满怀。